Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, sejam muito bem-vindos a esse culto em casa, essa live em casa, para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor para todos no Brasil, no mundo, em todos os lugares do Brasil e em todos os lugares do mundo, que todos sejam muito bem-vindos, meus queridos e meus irmãos e amados de todas as religiões, e aqueles que também não são, né? Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite lá para Moçambique, África, né? Uma boa noite para o Bispo Chico, o Pastor Paulino, o Pastor Zacarias, o Presbítero Lúter e todos aqueles que estão lá na África, missionários e missionárias, aqueles que estão sempre lutando e batalhando lá e levando a palavra de Deus da forma que eles podem levar, né? Vamos orar por África, Moçambique, porque nós estamos lá com um surto forte, muito forte de ebola, e é uma doença muito grave, e já tem muita gente internada, e muita gente já perderam a vida, porque não há vacina contra esse tipo de ebola que está ocorrendo lá na África, Moçambique. Vamos também orar para os nossos amigos de toda a África, né, e de todo o Brasil e de todo o mundo, lá para onde está estabelecida aquela guerra, né, lá fora, que está afetando o mundo inteiro de todas as formas. Bem, meus irmãos e meus queridos, né, como eu sempre falo com vocês, não guarde a palavra para vocês, evangelize, seja um missionário aí na sua casa. Da mesma forma que um dia a palavra chegou para você, vamos levar a palavra para outras pessoas de graça, como nós recebemos, né, para alcançar o coração das pessoas, mostrar que existe solução, mostrar que existe um caminho para que elas não se desespere, para que elas não percam a sua vida, para que aquelas pessoas saírem do vício, das drogas, do alcoolismo, né? Para buscar, né, a face de Deus, para ter uma vida em Cristo Jesus, para que Jesus possa pegar a cruz dela e ajudar a carregar, para pegar o jugo dela e dar o jugo dele, que é mais leve. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, neste momento que nós estamos aqui à tarde, para estarmos conectados ao Senhor Jesus, aos céus, né? Então vamos aí agora, neste momento, pegar a palavra de Deus de papel, no celular, no tablet, computador, pega um caderno, escreva os versículos que vão ser falados, escreva ali os capítulos que vão ser falados, para que você possa ver a veracidade da palavra de Deus ali. Escreve aí no caderno, capítulo e versículos, para você ir lá e ver a palavra de Deus, o que ela fala e o que será falado aqui hoje. Bem, meus irmãos, quando nós falamos para você evangelizar com a palavra de Deus, não queremos dinheiro, não queremos famas, não queremos like, não queremos nada disso. Nós queremos apenas que a palavra chegue para as pessoas que estão aí pensando em se matar, não se matar, né, para saber que tem solução para elas, aqueles que estão na droga, aqueles que estão passando por dificuldades familiares, como todos nós passamos todos os dias, mas com o jugo do Senhor Jesus, as coisas ficam mais leves para se poder ter solução, porque tudo na mão dele tem solução para a nossa vida. Bem, meus irmãos e amados queridos, né, nós vamos fazer uma oração aqui para entrarmos no tema de hoje, que é como as igrejas estão hoje, né? Senhor, nosso Deus, Pai e Salvador, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na sua presença, neste momento, para receber do alto, meu Pai, a sabedoria, instruções para a nossa vida, e que o Espírito Santo abra a nossa mente para entender tudo aquilo que será revelado e será levado aos nossos corações, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo e todo o ensinamento que o Senhor nos dá todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos proteja. É essa oração que deixamos em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu disse para vocês, o tema de hoje é como as igrejas estão hoje. O que você acha? Como está a igreja hoje? Aí, você que está em casa aí, responde para você mesmo. O que você acha
de como está as igrejas hoje no mundo. Então, vamos pegar a nossa Bíblia aqui de papel, a nossa Bíblia de celular, tablet, computador, um caderno para você escrever os capítulos e os versículos que vão ser falados aqui. Bem, meus irmãos, nós sabemos, uma coisa nós sabemos, que a igreja hoje, independente se é A ou se é B, no mundo inteiro, a igreja hoje está em um declínio e uma decadência enorme em todos os lugares do mundo. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o porquê que isso está acontecendo. Já que nós fomos avisados anteriormente. E por que está acontecendo isso hoje? Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse. Tá? Abre a sua Bíblia, tá? Lá em Apocalipse. E nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Eu até fiz aqui uma introdução, mas eu achei melhor, né, pegar a introdução do próprio Apocalipse, né, aqui, né, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20, que diz assim aqui a palavra de Deus. Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, ordenando-lhe que escreva o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia. Em João, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás e de mim uma grande voz como de trombeta, que disse: o que vês, escrevo no livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamos, a Tiatira, e a Sardos, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele viu então Jesus Cristo, né, o apóstolo, né? E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que visite são as 7 igrejas. Bem, meus irmãos, então vamos ler aqui no capítulo 2, onde estão as 7 igrejas. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na tua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, é a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova as que dizem ser apóstolos, e ao não são, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrebataste à prática as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tenham ouvidos, ouçam os que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore e da vida que está no meio do paraíso de Deus. Bem, meus irmãos, aqui essa igreja é a igreja de Éfeso, é a primeira igreja. A primeira igreja de Éfeso, ela não aceitava quem chegasse lá e falava que era apóstolo. Eles investigavam e procuravam e viam que era mentira. Outra coisa que a igreja de Éfeso fazia, certo? Era aborrecer os nicolaítas. Não deixavam os nicolaítas entrar pela porta. Porque o que acontece? Quando você deixa que entre o erro pela porta, ele vai até a liderança, chega até o púlpito e preste bem atenção no que eu vou te falar. E começa a contaminar. O que faz uma igreja cair, um servo cair, não é o que está lá, o que está fora da igreja, mas o que está dentro da igreja, o que acontece dentro da igreja. Ou seja, a contaminação. Porque líderes espirituais, pastores, de todas as igrejas, de A a B, todas as igrejas, sem tirar nenhuma delas. Não importa se seja católica, protestante, evangélica, não importa. Todas elas. Presta bem atenção que eu vou falar para você, irmão e irmã. Não é o que está lá fora, é o que está lá dentro. Não é o que você aceita, é o que você permite o que acontece dentro da igreja. Ou seja, você sabe que está acontecendo algo de errado dentro da igreja, como adultérios, mentiras, falsidades, palavras, pregações falsas, abominações dentro da igreja que você pastoreia ou que você faz a missa, mas você deixa acontecer dentro da igreja. Você não repreende o pecado. Você não repreende aquele que está
imaculando a palavra de Deus. Você deixa tudo correr solto, ou seja, passa a mão na cabeça por causa de um problema que nós estamos enfrentando hoje na maioria de todas as igrejas. Ou seja, dinheiro, oferta e dízimos. Certo? A igreja de Éfeso tinha problemas? Tinha. Mas a igreja de Éfeso não deixou o mal entrar, que foi os nicolaítas que queriam entrar. Expulsava aqueles que eram falsos apóstolos que apareciam para imacular aquela igreja. E o que acontece com aquela igreja? Ela preferiu ficar na pobreza, mas na riqueza espiritual. É o contrário de hoje, que expulsa o espírito, mas deixa Satanás entrar, o mamon. Essa é a forma das igrejas que estão acontecendo hoje no mundo inteiro. Lá na Europa está tendo um colapso de todas as igrejas, porque as pessoas estão abandonando as igrejas lá na Europa. E isso já está acontecendo no mundo inteiro, que eles são chamados dos desigrejados. Mas por que estão sendo chamados de desigrejados a maioria dessas pessoas que vão? Porque vão buscar na igreja aquilo para o bem para a sua vida e chega lá e encontra o mal que já vem lá do púlpito, lá da liderança. Essa é a igreja que nós estamos hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro. Aí diz aqui a segunda igreja. A igreja de Esmirna, do 8 ao 11. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso e diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico e blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Entendeu agora? Como eu disse agora há pouco atrás, certo? As sinagogas de Satanás. Porque você deixa que entra e permaneça o mal dentro da igreja, no Brasil e no mundo inteiro. E começa as abominações e contamina a liderança. E quando contamina a liderança e chega ao púlpito, contamina aqueles que estão no átrio, lá nas cadeiras. E aí diz aqui, ainda a segunda igreja: não temais das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. A terceira igreja diz, a igreja de Pérgamos. E ao anjo da igreja que está em Pérgamos, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás. É o que está acontecendo em várias igrejas. Aliás, em todas. Não tem uma e nem a outra, é todas. Né? E retém o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, certo? Minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habitava. Antípanas, um homem que foi morto porque não renegou a fé. E sabe como é que ele foi torturado e morto? Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, onde ficava uma grande fogueira embaixo, e ele foi cozinhado vivo dentro daquele morto, mas ele não negou a fé.
Ele não negou a fé, como você nega a fé a troco de dinheiro. Você troca a palavra de Deus a troco de dinheiro. Você troca o púlpito, você troca o Espírito Santo a troco do dinheiro e deixa a igreja ser contaminada por causa de dinheiro, mamon. E aí diz aqui ainda, né, na terceira igreja, né, mais, olha só, mas uns poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem, ou seja, comer as comidas sacrificadas a ídolos. E a prostituição não só sexual, mas espiritual. É como hoje nós estamos encontrando as nossas igrejas contaminado pelo ensinos de Balaão, certo? Ensinos de doutrina falsas, mentirosas, que não têm coerência com a palavra de Deus, né? Principalmente vindo de onde? Da liderança, do púlpito, do altar. Né? E a prostituição, a imoralidade da prostituição sexual, né? A corrupção, a concupiscência, a lasciva dentro das nossas igrejas no mundo inteiro e a prostituição espiritual, ao mesmo tempo que está adorando Deus, está adorando outros deuses por aí afora, outras coisas por aí afora, e não ao Deus Altíssimo. E aí diz aqui ainda, na segunda igreja, assim tende também os que seguem a doutrinas dos nicolaítas, tá vendo? Nossas igrejas estão seguindo a doutrina de onde? Dos nicolaítas. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aos que vencer, darei eu a comer da manhã um maná, quer dizer, eu darei a comer um maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Né? E aí nós vamos para quanto? Tiatira. A igreja Tiatira é a quarta igreja. E diz aqui: eu ao anjo da igreja de Tiatira escrevo isto, e diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria, carnes sacrificadas, como eu disse, a ídolos. E dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as suas igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outras carrega, vos não
porei. Mas os que tendes, retendo até que eu o venha. E ao que vencer e guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como os vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jezabel foi aquela mulher que levou Israel ao quê? A idolatria, a prostituição, as abominações. E Jezabel foi para a igreja de Tiatira. E lá eles a toleraram, aceitaram Jezabel, uma profetisa falsa, uma profetisa mentirosa, que não pregava a palavra de Deus. Ela pregava que o corpo e o espírito tinham uma separação. O que o corpo fazia não era pecado, porque o espírito não se participava disso. Como que o espírito que você faz o pecado, como que o espírito não participa se você tem o fôlego de vida que é o fôlego do Espírito Santo? Meu irmão e minha irmã. Então, quantas igrejas estão aí tolerando as Jezabels no mundo inteiro? E as Jezabels que eu estou falando aqui é homens e mulheres que pregam como Jezabel, que não tem a unção que veio do alto. Porque a primeira unção ela tem que vir do alto. Do alto. Não é a unção do homem. A unção do homem, a consagração do homem é uma pura mentira. É uma pura falsidade. Porque um homem, quando você consagra um outro homem, ele vira escravo do outro homem e tem que fazer aquilo que ele quer, porque ele não tem a liberdade em Cristo Jesus para fazer aquilo. E aí o que acontece? Você se torna escravo daquela pessoa. Então, a unção, ela vem do alto, e não de baixo. Não de baixo. Quando um homem e uma mulher é escolhido por Deus para pregar a palavra de Deus, ele tem que usar a palavra de Deus, e apenas a palavra de Deus, para mostrar o caminho do arrependimento, o caminho da salvação, para que as pessoas possam ser fortemente tocadas em seu coração, para que possam se arrepender, ter uma vida nova e buscar comunhão em Cristo Jesus. Mas a tolerância das nossas igrejas é o que está aqui na quarta igreja, que é Tira. Quantos Jezebels tem por aí? Quantas Jezebels tem por aí? Que querem somente pregar falsidade, mentiras em cima da palavra de Deus para agariar o quê? Dinheiro para a sua vida, para ter conforto, mansão, avião, carro do ano. Mas, como diz aqui na palavra de Deus, que ele está de olho nessas obras. Nessas obras. As igrejas hoje estão contaminadas. Não existe igreja perfeita. A única igreja perfeita que existe é a igreja de Cristo. Mas de Cristo que eu estou falando, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Essa é a igreja perfeita. A igreja do homem ela não é perfeita e nunca vai ser. Porque é o homem que dirige essa igreja. É o homem que dirige a igreja. Esqueceu que quem tem que dirigir a igreja é Jesus. É quem? O Espírito Santo. A palavra. A verdadeira palavra. Não a que o homem inventa. Então aqui diz que lá em Tiatira eles toleraram Jezabel com os ensinamentos falsos. Você pega a palavra de Deus hoje, você entra aí na internet agora, de tarde, ou qualquer hora do dia, tem vários pregadores. Tem os verdadeiros e tem os falsos.
O verdadeiro é aquele que usa a palavra de Deus. E aquele falso é que fala falsas profecias inventadas da sua cabeça. Porque a profecia, o profeta, ele tem a obrigação de profetizar a palavra de Deus para alertar para o que está por vir lá no futuro. Não vamos longe. Nós tivemos aí há pouco tempo, não muito longe, não muito distante, a Covid. Está na profecia. Pestilências. Nós estamos agora vivendo, neste momento, não aqui, mas em alguns, não aqui no nosso país, em outro, mas lá na África, um surto de ebola. Esse ebola não tem vacina, não tem remédio. Várias pessoas estão internadas com esses sintomas e várias já morreram. Está se espalhando rapidamente por toda a África. Acha que não pode atravessar fronteiras para outros países? Pode. Pode, porque nós estamos vivendo aquilo que Jesus profetizou. Rumores de guerra, nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, corrupção política não se fala, nem se fala, é uma imundície no mundo inteiro, matanças desenfreadas, assassinatos desenfreados de mulheres, de crianças, de pessoas, assalto a toda hora, porque nós estamos vivendo o quê? O que está profetizado por Jesus. Então o pregador, ele tem que pregar a palavra, ele tem que profetizar a palavra do Senhor para alertar através da história do acontecimento na palavra de Deus, para que não fazemos lá atrás o que eles fizeram. Então serve de quê? De alerta. E tudo que está acontecendo aqui foi profetizado há anos, lá por Daniel e por todos os outros profetas. O que está acontecendo aqui, e Jesus profetizou no Novo Testamento, tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Ele falou que ia trazer o quê? A espada. A espada. Que pai ficaria contra mim, ou contra a minha esposa, ou contra outra pessoa que seguisse a ele, dentro da própria família. Mas se nós recusarmos, vamos perder a salvação. Não importa quem esteja contra mim. Vou ficar do lado de Cristo. Não importa. Então, preste bem atenção, irmão e irmã. Sabe por que também que as igrejas estão aí, a maioria, aliás, todas elas estão aí com a prostituição espiritual? Porque você que está sentado lá no átrio, que é um membro dessa igreja, certo? Você tem a Bíblia na mão. Mas você não contesta aquilo que está acontecendo com o seu pastor, com o seu padre, com a liderança da igreja, porque você se omite, porque você tem medo de ser repreendido. Então você é também cúmplice daquilo que está acontecendo dentro da sua igreja, e você está também riscando a sua vida do livro da vida, você mesmo. Você mesmo. Você está vendo aí escândalos e mais escândalos na internet, certo? Com pastores. Olha a sujeirada que está envolvido esses pastores na política. Olha a sujeirada. Olha a sujeirada que está. Sabe por que todos eles estão brigando aí na internet? Sabe por quê? Porque isso aqui. Isso aqui. Não é pelo bem da igreja. Não é pelo bem da palavra de Deus. Não é pelo bem daquele que está sentado ali, daquele membro que está sentado, não.
para eles, estão brigando por causa deles. Dinheiro. Dinheiro. Fama. É isso. Porque eu acho, ao meu ver, a minha opinião, que para começar, pastor não tinha que se envolver em política. Se você tem que participar das decisões do seu país, claro que você tem que participar. Você mora naquele país. Mas quando você entra lá dentro de qualquer parlamento político, você pode até chegar lá honestamente, mas você vai ser corrompido, porque você tem que fazer aquilo que eles querem. E aí você traz aquela contaminação para o altar, para o púlpito, e passa para os seus, que estão ali, que você tem que pastorear para Jesus, mostrar o arrependimento e mostrar o quê? A salvação. Então, para mim, pastor que se mete em política, não presta. É enganação pura, é falsidade pura. Lá no começo ele foi bom, mas ele entrou na política. Ele foi corrompido. Ele foi corrompido. Você vê padre na política? Você vê padre deputado, senador, prefeito, por aí? Não, você não vê. Tem contaminação lá? Tem, claro. Mas você não vê. Você não vê. Por quê? Eles vão o quê? Se contaminar com aquela sujeira, aquela bagaceira que acontece lá, aquela imundície que acontece lá. Olha aí o Brasil como é que está. A sujeirada que está aí. Quantos Jezebels que estão lá e sobem no altar para pregar? Quantos? Vários. Vários. Mas é dinheiro. É dinheiro. Não é para fazer bem para ninguém, é para eles. É dinheiro. É apenas dinheiro. Apenas dinheiro. E aí, é o que se diz aqui. Falsos se tornam o quê? Jezebels. Se tornam falsos profetas. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou o melhor pregador do mundo e nem quero ser. Eu quero só pregar a palavra de Deus. Tenho defeitos? Eu tenho. Eu tenho falhas? Tenho. Mas aqui no nosso ministério, a gente prefere ficar na pobreza do que perder a riqueza espiritual do Espírito Santo. No nosso ministério aqui, você, se quiser entrar na política, você não pode congregar. Olha só o que acontecendo lá na África, um país que de tantos recursos, tem uma riqueza tão grande, e pessoas passando fome. Pessoas comendo rato para se alimentar. Por causa de quê? Também de pessoas que estão no altar, que estão contaminadas e apoiam a politicagem errada. Então, as nossas igrejas estão desse jeito aqui, com as Jezebels de Tiatira e os Jezebels de Tiatira. E vamos aqui à quarta igreja, para nós fecharmos aqui, porque aí você vai ler a igreja, a quinta e a sexta, você vai ler aqui, ó, a sexta igreja e a sétima igreja, que é a nossa, que nós estamos vivendo hoje, que está essa bagunça. Vamos ler aqui a igreja de Sardos. O anjo da igreja que está em Sardos escreve isso e diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tá vendo? Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estar morto. Ser vigilante e confirmar o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É o que está acontecendo com a gente. Deus não está achando as nossas obras perfeitas diante do Pai Celestial. Então nós temos que ter um arrependimento real, verdadeiro. E ser verdadeiro, pregando a palavra do Senhor. E diz aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que haverá a hora sobre ti virei. Está perto?
Mas também tens em Sardos algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andarão de brancos, porque são dignos disso. Os que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, meus irmãos, isso aqui é muito forte. Aqui, essa revelação do Apocalipse é muito forte. Que foi bem antes de nós estarmos aqui hoje. João escreveu o que Jesus viu lá na frente. E é o que está acontecendo hoje em todas as igrejas do mundo inteiro. Corrupção, lasciva, mentira, Jezebels e Jezabels em cima do altar, púlpitos contaminados, liderança contaminada, corrupção, adultério, falsas pregações, como a gente vê às vezes aqui na internet, falsas pregações que não usam a palavra de Deus, estão aqui para ganhar likes, para ganhar dinheiro. Eu vejo muito, escuto muito isso, porque a minha esposa, ela vê esses quadros, eu escuto, e fico horrorizado com coisas que as pessoas dizem estar profetizando em nome de Cristo. Mas não estão, porque para você profetizar em nome de Cristo, você tem que profetizar somente a palavra dele. E não outras coisas, como a gente vê. Ah, fulano de tal vai bater na sua porta, vai trazer uma quantia de dinheiro. Ah, fulano de tal vai vir à sua porta e vai te trazer algo que você não espera. Ah, e fulano de tal hoje passou em um lugar e alguém orou atrás das suas costas. Ué, quantas pessoas que você passa e que olham pra gente, olham torto, de cara feia. Isso não é profetização. A profetização é você trazer a palavra de Deus para alertar o povo do engano e do erro, para aprender com a história, para não cometer os mesmos erros. Quando Jesus fala lá, né, que estamos nos dias de Noé, é verdade. Se dão em casamentos, certo. Beber, comer, certo. Mas esquecem do diar de vinho, como aconteceu com aquelas pessoas no tempo de Noé, que não acreditaram nos profetas, naqueles que trazem a palavra, naqueles que trazem a Bíblia, você não quer escutar, mas aqueles pregação de viludo, esses falsos gurus que tem por aí, né, na internet, de meia canja, né, de meia canja, que te leva aí a fazer, às vezes, coisas até erradas na sua vida, e aí você acha que está tudo bem. Aí quando chegar a arca de Jesus, você não estiver na arca, como muitos não estiveram na arca e bateram na arca para entrar, a arca foi fechada por fora, por dentro e por fora selada, e não puderam mais entrar, morreram afogados. Quando Jesus vier com a arca dele, pegar a sua igreja e levar, vai ter anjos que não vão deixar você não vai subir, você vai ser ressuscitado. Se você morrer sem Cristo, você vai ser morto na segunda morte. Você que está aqui na terra vai morrer, depois de 1000 anos vai ser ressuscitado para o juízo final. Aqueles que sobreviverem, que vão tentar enfrentar Jesus, serão destruídos. E as pessoas estarão lá de cima da arca vendo você, até o seu próprio parente, que às vezes você hoje debocha dele, você ri dele, porque ele é crente, porque ele vai à igreja, porque ele se carrega a Bíblia, ou porque ele vai na missa, ou porque ele vai ali fazer o sacramento dele. Mas você não vai estar na arca se continuar desse jeito, a hora que você vê a destruição que Jesus vai fazer nesse mundo. Que já está aí os partos de dores, como diz a palavra de Deus. É só o começo, ainda não é o fim. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aí dentro da igreja, você que é líder da igreja,
Está na hora de você mudar os seus pensamentos, porque Jesus, ele sabe das suas obras, de todas as obras nossas. Ele não dorme. E aquele que não tiver em conformidade com a palavra dele, não vai estar na arca. Não adianta. Não vai ter chance. E falta pouco para isso, para que a porta da arca se feche. Ou seja, a porta da graça, ela se fecha. Irmão, pega Apocalipse, leia ali Apocalipse, começa ali no capítulo 2, e você vai ver tudo isso que foi falado aqui está acontecendo hoje em todas as igrejas no mundo inteiro. Porque a liderança se deixou contaminar. Porque não é aquilo que vem de fora que faz uma igreja cair, que faz um servo de Deus cair, é o que está dentro da igreja, é o que está dentro de você, aquela comida que você come, que o mundo te oferece, é que te faz cair. Não isso aqui. Isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. É libertador. Igreja não salva ninguém, é um meio só. O pastor não salva ninguém, o bispo não salva ninguém, o padre não salva ninguém. Mas a palavra liberta. Jesus, a salvação vem de Jesus, pela graça dele. Basta você olhar para ela, para a cruz. E é na cruz que você vai ver que Jesus fez o sacrifício para que você tenha a sua libertação, a sua salvação. Porque hoje as pessoas esquecem, confundem liberdade em Cristo com libertinagem. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe, porque você vê todos os dias isso. Não tem problema, você vai tomar Você vai falar uma mentiria hoje? Você chega perto do pastor, não tem problema não. Jesus te perdoa. Perdoa, porque ele não é homem para mentir. Perdoa sim. Mas e a hora que não te... Você, às vezes, pode ter um mal súbito. Pode acontecer um acidente e não dá tempo de você pedir perdão. Você vai perder a salvação. Você hoje, né? Tomei um porre ali. Eu já escutei pessoas dentro, não vou dizer a denominação, que eu estava, que estava dentro da igreja, saía para fumar, fora da igreja, saía para beber, voltava e o pastor falava, não tem problema não, é assim mesmo. Daqui a pouco você para. Jesus deixou regras para todos nós e principalmente para a igreja. E um outro detalhe mais importante, igual eu escuto muito por aí, a roupa que você usa não tem problema. A roupa que você usa tem problema. Principalmente você que é cristão. Tanto para o homem quanto a mulher. E isso ele deixou bem claro na palavra de Deus. Se não fosse importante, ele não colocaria na palavra dele, no livro dele, sagrado. Então é porque nós temos que seguir umas certas regras, uma diretriz que ele colocou para mim e para todos nós. Não é para falar palavras tópicas, você fala. Você fala palavrão, você xinga. Não é? E você acha que isso não é pecado? Aprende uma coisa que eu aprendi na vida. Todo mundo acha que matar e adulterar são pecados gravíssimos. Não, são pecados sim. Mas dentro da mentirinha até a morte e o adultério, todo pecado tem a mesma medida e o mesmo peso para Jesus. Não tem distinção de peso e medida, não tem. Acorda, irmão. Acorda, irmã. Enquanto ainda é tempo. A porta da graça, ela está se fechando. E aí não vai dar tempo de você correr. Porque Amós diz, 8 em Amós diz, do versículo 11 ao versículo 12, diz que não haverá pão de quê? Haverá fome de quê? Não de pão, nem sede de água, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Quando vier a grande tribulação. E você vai de mar a mar, de ponta a ponta, vai estar com o livro, mas o Espírito Santo já subiu, já saiu da terra, e a palavra não tem mais utilidade nas suas mãos e nem na mão daquele que está pregando. Então está na hora, está na hora, meus queridos e amados.
Está na hora de você o quê? Reconhecer que tem que se arrepender. Reconhecer e chamar a atenção daquele líder que ele está ali e você está com a palavra na mão sabendo que não é verdade. Chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Não importa se ele está no altar, se ele está no púlpito. Ó, a palavra de Deus não diz isso, não. Não diz isso. A palavra de Deus aqui está falando outra coisa para mim. A palavra aqui está falando outro sentido. O Senhor está pregando assim. É embuste. Mentira. É falsidade. Não adianta ter oratória bonita. Não adianta ter. Não adianta ter, como muitos têm por aí, vamos dizer um pouco na gíria de todo mundo, lábia. Uma oratória bonita. Não, não adianta. Isso não ganha o céu e nem mostra a salvação para ninguém. O que mostra é você profetizar a palavra do Senhor. Para o arrependimento. Isso sim é profetizar. Isso sim, porque aquele que não profetiza a palavra de Deus, ele não é profeta nem aqui, nem em lugar nenhum. E nem foi escolhido por Deus. Como Jezebel não era. As pessoas toleram tolerância. E tolerância não é aceitado por Deus. Porque não é escolhido por Deus. E aí você pega, vai aceitando aquilo. Como diz a palavra de Deus, Romano 12 diz que, Romano 12, 2 diz que não conformemos, né, com o pensamento do mundo. Não é? A palavra de Deus não explica isso? Não fala isso para mim e para você? Então não temos que aceitar. Temos que combater o pecado. Nós temos que combater, porque a igreja que não combate o pecado, ela vai cair. O pregador que não combate o pecado, ela vai cair. Ele tem que combater o pecado dentro da igreja, ele tem que combater os erros dentro da igreja. Ele não pode ser conivente com o que acontece. Porque ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Então vamos acordar, irmãos. Enquanto ainda é tempo de mostrar o caminho até para nós mesmos. Até para nós mesmos. Somos falhos? Somos, como todo mundo. Mas não podemos aceitar pecado em nós. Temos que combatê-lo. Temos que combatê-lo. Viamente e fortemente, buscando a oração, leitura da palavra, tendo comunhão com Cristo. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer e convencer o mundo de quê? Do pecado. E muita gente está esquecendo os Jezabels que estão na igreja, contaminando todas as igrejas com isso, e contaminando a que está embaixo, expulsaram o Espírito Santo, expulsaram a palavra, e deixaram, como diz aqui na palavra de Deus do Apocalipse, que Jesus sabe que ele está sentado aonde? Dentro da igreja. Satanás. E vem do alto, da liderança para o púlpito, para o átrio. E contamina todo mundo. Esquece o mamão, esquece o dinheiro. Prega a palavra, prega a salvação, o arrependimento. Para que possamos ser verdadeiramente pescadores de homens, de vidas. E tem muitos necessitados por aí que precisa ser pescado pela palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui com a palavra de hoje. Evangelize para que você possa se tornar um missionário na sua casa, para que alguém hoje receba a palavra e comece um arrependimento sincero. Comece a buscar verdadeiramente Jesus, a face de Jesus. Comece a lutar pela sua salvação. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando e aprendendo da sua palavra. Esse humilde pecador, cheio de defeito, como todo mundo. Obrigado por essa oportunidade, meu Senhor Jesus. E que o Senhor nos guarde e nos proteja em todos os nossos caminhos. Louvado seja o Senhor. Até sexta-feira, às 18 horas,
com o culto de adoração. Pensa bem. Lê Apocalipse e você vai ver a verdade aí na sua vida. Fica aí o programa Falando com Jesus. Até sexta-feira às 18 horas. Que a paz esteja com todos. Shalom.